Meus irmãos, graças a Deus por tudo pelo qual o Senhor tem nos proporcionado no dia de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, fizemos uma leitura aqui no livro de Lucas, capítulo 18, uma passagem bastante conhecida pela igreja do Senhor, glória a Deus, que fala sobre a necessidade de nós orarmos. Recapitulando o capítulo 18, versículo 1 diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Oração, meus irmãos, como a gente fala aqui na igreja, oração é você conversar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E conversar com Deus é algo prazeroso, porque quando você conversa com Deus, Deus ele está atento às nossas petições, está atento às nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala aqui em parábola, Jesus mostrando que existia uma certa cidade, um certo juiz, que não temia a Deus, nem aos homens, mas também naquela mesma cidade existia uma mulher que ela todo dia estava na porta daquele juiz para pedir justiça. Diz no versículo 2, dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Meus irmãos, observamos que esta mulher, ela estava precisando de uma vitória, estava precisando de uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor, porque o fato dela ser viúva fica difícil, porque se ela tivesse o seu marido, ficava mais fácil, era dois, porque é bom ser dois, porque se um cair, o outro levanta. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher, ela era viúva e tinha problema com os seus adversários. A Bíblia não fala o que sucedeu para ela chegar para o juiz, de que se tratava o problema do adversário que ela estava querendo buscar solução. A Bíblia narra dizendo que esta mulher era viúva e precisava de um aval, precisava de uma sentença favorável à sua pessoa. Mas interessante, irmãos, que naquela mesma cidade também, onde aquela mulher ela foi buscar justiça, vivia este juiz. Este juiz era de lá. Jesus fala isso em parábola, para mostrar que muitas vezes o homem procura o homem e esquece de procurar Deus. E ela chegava lá e pediu: Senhor, faze-me justiça para com os meus adversários. E ela pedia que o juiz viesse tomar providência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei de que se tratava, qual era a dificuldade, mas estava esperneando aquela mulher de tal maneira que ela começou a espernear o juiz: eu só saio daqui enquanto o Senhor fizer justiça. E aquela mulher, irmão, parece que eu estou vendo, ela foi um dia, e o juiz muitas vezes fazendo como se fosse: agora não posso ouvir, outro dia, ver outro dia. E a Bíblia diz no versículo 5: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune mais. Esse juiz disse: foi eu fazer justiça para essa mulher, não porque eu quero, não pela minha vontade, mas porque esta mulher, ela está sendo arrogante, porque todo dia está aqui na minha porta pedindo que eu faça a justiça para com ela, que eu resolva a sua causa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Mas é
E no tempo de Deus, irmãos, é o tempo da promessa. O tempo de Deus é o tempo da promessa. E a promessa que Deus fez a você, a petição que você pediu a Deus no tempo determinado por Ele, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E diz no versículo 6, diz o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarda para com Ele. Será que Deus mudou? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está vendo a afronta do adversário sobre a minha vida? Será que Deus não está vendo o adversário cada vez mais defamando a minha pessoa? Deus está vendo. Tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para você fazer. O que eu devo fazer, pastor? A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. É clamar a Deus. Você, como cristão, você tem que clamar. Como cristão, às vezes você está batendo na porta do juiz, você vai bater na porta de Deus, dobrando o seu joelho. Jesus, tem misericórdia. Jesus, ouve a minha petição. Jesus, venha cá. Jesus, me socorre. Ele está perto. Ele não é tardio para cumprir com a sua promessa. O homem muitas vezes promete, mas não cumpre. Mas Deus, Ele zela para cumprir com a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz que vai fazer, vai acontecer. Quando Deus diz que vai mandar, pode ficar certo. A vitória é certa em nome de Jesus. Versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa palavra, irmão, é para mim também. Porque tem momentos da nossa vida, irmãos, que a gente precisa ter mais fé. Às vezes a gente confia que alguma coisa que você fez ou colocou na mão de alguma pessoa que vai dar certo. Você teve fé que aquela coisa, aquilo que você vai fazer, vai dar certo, mas de repente não dá certo. Mas muitas vezes a gente não tem fé, irmão, quando estamos pedindo ao Senhor. Vem que primeiramente entrega ao homem, entrega ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue dando saúde, sabedoria, para que você possa pedir e você possa esperar também o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.